Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. Vamos falar de operações com números inteiros. Soma, subtração, multiplicação, divisão e potência. Lembrando da regra de sinal para soma e subtração de números inteiros. Eu costumo brincar dizendo que vence o mais forte, então é o sinal do maior número que vai para o resultado da minha soma ou subtração. Quero lembrar vocês que na soma e subtração, vocês só irão somar se vocês encontrarem sinais iguais. E vocês só vão diminuir se vocês encontrarem sinais diferentes. Ok? Olhando aqui para os meus exemplos, eu vejo que eles estão dentro de parênteses. O primeiro passo é tirar o número de dentro do parênteses. Com uma observação, esse número só será alterado o sinal se na frente do parênteses tiver o sinal de menos. Se vocês observarem, não é este caso. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para esse parêntese, mais 2. Na frente dele não tem sinal nenhum. Ele não modifica, então ele continua sendo mais 2. Na frente desse parênteses, mais 5, como na frente dele é o sinal de mais, é um sinal que respeita, um sinal que não muda, então ele vai continuar sendo mais 5. Agora aqui, ó, pela regra de sinal, quem vence é o mais forte, é o maior número, o maior módulo. Então, meu maior módulo aqui é o 5, e o sinal dele é mais, então o sinal que vai para o resultado é o mais. Como esses sinais são iguais, eu irei somar 2 mais 5, 7. Vamos aqui para baixo, ó. Nesse parênteses eu tenho mais 3, na frente dele não tem sinal, então ele continua sendo mais 3. Nesse parênteses eu já tenho o menos 8, na frente dele, ó, é o sinal de mais, então não muda nada, ele continua sendo menos 8. Eu quero aqui o sinal do mais forte, que é o 8, então o sinal do resultado será negativo, porque o 8 é negativo. Como os sinais são diferentes, eu irei diminuir. Para diminuir, vocês têm que pensar no maior menos o menor, então eu tenho 8 menos 3, 5. Olhando aqui no de baixo agora, eu tenho menos 7, que na frente dele não tem sinal, então ele continua sendo menos 7. Eu tenho nesse parênteses mais 9, que na frente dele é o sinal de mais, é um sinal que respeita, então ele continua sendo mais 9. Pela regra de sinal, o maior aqui é o 9, o sinal dele é de mais, então no resultado também será o sinal de mais. Como os sinais são diferentes, eu vou diminuir. O maior menos o menor, 9 menos 7, 2. No exemplo de baixo, eu tenho menos 10, que na frente dele também não tem sinal nenhum, então ele continua sendo menos 10. Já o menos 6, na frente dele tem o sinal de mais, não muda nada, e ele continua sendo menos 6. Vou procurar o maior, nesse caso o maior é o 10, o sinal dele é o menos, então o sinal do resultado será menos também. Como os sinais são iguais, não importa se são negativos, são iguais, eu vou somar 10 mais 6, 16. Subtração de números inteiros. Lembra que a minha preocupação era o sinal de menos na frente do parênteses? Já aqui vamos ver, tá vendo? Então vamos lá. Primeiro passo, por ver parênteses, temos que tirar. Então, vou pegar aqui o mais 12, como na frente dele não tem sinal nenhum, ele não muda, ele continua sendo mais 12. Já o mais 2, na frente dele tem o sinal de menos, faz ele mudar de sinal, ele passa a ser menos 2. Pela regra de sinal, o mais forte é o 12, o sinal dele é o mais, então para o resultado vai o sinal do maior, mais. Eles são sinais diferentes, então eu vou diminuir. 12, tira 2, 10. Para o de baixo, mais 6. Não tem sinal nenhum, continua sendo mais 6. Menos 10. Na frente do menos 10, ó, sinal de menos, então ele vai mudar. Então eu vou escrever embaixo mais 10. Pela regra de sinal, esse 10 é o maior, o sinal dele é mais, então o resultado terá o sinal de
mais. Sinais são iguais, vou somar 6 mais 10, 16. Para o de baixo, olha, menos 1, não tem sinal nenhum na frente, continua sendo menos 1. Mais 5, sinal de menos, aquele sinal que faz mudar, então mais 5 passa a ser menos 5. Vou procurar o maior, o mais forte, é o 5, o sinal dele é menos, resultado final, menos também. Como os sinais são iguais, eu vou somar 1 mais 5, 6. Vamos para o de baixo. Eu tenho menos 5, na frente não tem sinal nenhum, continua sendo menos 5. Menos 8, na frente tem sinal negativo que vai mudar. Esse menos 8 passa a ser mais 8. E vou procurar o sinal do mais forte, que nesse caso é o 8, é o sinal de mais, então o resultado terá o sinal de mais. Como os sinais são diferentes, eu irei diminuir o maior menos o menor, então 8 tira 5, 3. Vamos falar agora de regra de sinais para multiplicação e divisão. Agora, o pensamento é o seguinte, se vocês encontrarem dois sinais iguais, não importa se for 2 menos, ok? Dois sinais iguais, o resultado será mais. Mas, se vocês encontrarem sinais diferentes, o sinal do resultado será menos. Para multiplicar os números, vai ser a multiplicação como vocês aprenderam antes, ok? A única preocupação aqui é o sinal. Então, vamos ter a atenção quanto a isso. Vamos ver. Tenho aqui sinais iguais. Então, mais. 3 vezes 6, 18. Olha aqui no meu segundo exemplo. Sinais diferentes, menos. 7 vezes 2, 14. Nesse terceiro exemplo, sinais diferentes, menos. 10 vezes 5, 50. Nesse meu quarto exemplo, os sinais são iguais, então mais. 6 vezes 7, 42. Divisão também, você irá fazer a divisão que você conhece, trabalhando com a mesma regra de sinal que você acabou de trabalhar na multiplicação. Então, primeiro aqui, ó, sinais iguais, mais 12 dividido para 6, 2. Nesse segundo exemplo, sinais diferentes, menos 15 dividido para 3, 5. No meu terceiro exemplo, sinais diferentes, menos 20 dividido para 10, 2. No meu quarto exemplo, sinais são iguais, então é mais. 30 dividido para 5, 6. Eu quero falar e chamar a atenção aqui que eu estou multiplicando apenas números negativos, ok? Quando eu multiplico números negativos, eu costumo brincar naquela história do baile de números negativos, onde toda vez que dois números negativos se encontrarem e formarem um parzinho, eles ficam felizes, eles ficam positivos. Assim, ó, desta forma, juntei esses doisinhos, eles ficam positivos. Eles não são mais negativos, agora eles são positivos. E quando eu juntar esses dois pares aqui, eles também ficarão positivos. Logo, não vai sobrar nenhum número negativo. Então, o sinal final fica positivo. Agora, vamos multiplicar. 1 vezes 1, 1, que vezes 1 dá 1, que vezes 1 dá 1. Vamos para mais um exemplo? Eu tenho aqui, muito parecido com o de cima, e vou formar os pares para ver se vai ficando positivo. Ó, vou juntar esses dois aqui, esses dois negativos, eles ficam felizes e ficam positivos. Vou juntar esses dois aqui e também ficam positivos. Observa que este número aqui no final não tem nenhum outro número para formar par com ele e basta um negativo sobrando para deixar esse baile horroroso, estragar, brigar. Então, basta um negativo para tornar tudo negativo. Resultado negativo. Aqui eu estou chamando a atenção de vocês que apenas um negativo que sobrou, ok? Vamos fazer a multiplicação? 1 vezes 1, 1, que vezes 1 dá 1, que vezes 1 dá 1, que vezes 1 dá 1. Vamos aqui misturar, vamos colocar sinais positivos e negativos.
A minha única preocupação é com os sinais negativos. Então, eu vou tentar montar aqui o par de negativo com negativo. Aqui, por exemplo, esse menos 2 eu vou juntar com esse menos 3, tá? Então, eu vou fazer essa ligaçãozinha aqui, ó. E eles dois juntando ficam positivo. Aí, se você procurar aqui, ó, só tem esse menos 2 negativo, vocês estão vendo? Um único negativo que sobra, deixa tudo negativo. Aí, agora, vocês vão multiplicar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Ué, por que a gente não precisa se preocupar com mais? O mais é aquele sinal que respeita, ele não muda outro sinal. Por isso que eu não preciso me preocupar com o sinal de mais. Vamos para o exemplo de baixo? Opa, deixa eu voltar aqui. No exemplo de baixo, eu também vou procurar os números negativos para formar os pares. E eu tenho aqui o menos 3 e o menos 2. Ó. Se juntaram e ficaram positivo. Esse menos 1, opa, consegui ver aqui, ó, um outro número negativo que é o menos 3. Vou juntar os dois, que também fica positivo, tá? E não sobra nenhum outro negativo. Então, resultado final positivo. Vamos multiplicar? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. E quero chamar a atenção de vocês que eu tenho aqui, ó, uma quantidade par de elementos. Ó, 1, 2, 3, 4. Toda vez que eu tiver uma quantidade par de números negativos, eu vou ter sempre um resultado positivo. Toda vez que eu tiver uma quantidade ímpar de números negativos, eu vou ter um resultado aqui, ó, negativo. Repetindo, quantidade par de números negativos, o resultado é positivo. Par formam pares, não sobra nada. Já na quantidade ímpar de números negativos, o resultado é negativo, porque quando eu monto os pares, sobra um número negativo. E isso eu vou aplicar aqui, ó, para a potência de números inteiros. Lembrando a vocês que eu tenho aqui, ó, o menos 1, que é a minha base, e o meu expoente é esse número pequenininho aqui, que é o 6. Então, esse 6 indica que eu quero que essa base se repita 6 vezes, desta forma. Quero lembrar que 6 é um número par, então quantidade par, resultado final positivo, ok? Porque forma os pares. E como nós já vimos que 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, esse resultado dá 1 positivo. Já no de baixo, eu tenho aqui, ó, uma quantidade ímpar, 5 vezes o menos 1, desta forma. E acabei de ver com vocês que uma quantidade ímpar torna essa multiplicação negativa. E 1 vezes 1 dá 1, que vezes 1 dá 1, e isso vai dar 1. Vamos para um outro exemplo. Quero chamar a atenção que a minha base agora ela é positiva. E quando eu vou abrir essa potência, vou apresentar a vocês 6 vezes o mais 1. Antes de mais nada, não tem nenhum número negativo. Logo, não importa se o expoente for par ou ímpar, quando eu estou me referindo a números positivos, o resultado final só dá positivo. Aqui embaixo, por exemplo, a quantidade é ímpar, mas vocês podem observar que não tem nenhum número negativo, então não tem como ficar negativo. Números positivos só se tornam positivo. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.